Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre a revisão do Enem. Espero que vocês gostem e aqui nessa aula nós vamos conversar com vocês um pouco a respeito da prova, ok? Como nós sabemos que é uma prova longa, densa, ela exige muita concentração aí do candidato. Você vai ter que ter um fôlego de maratonista para poder conseguir aí manter o pique. E o Enem, ele realmente cobra compreensão de leitura e, é óbvio, dentro das próprias questões apresentadas, a gramática vai fazer ali uma grande diferença para quem sabe usar da parte prática. Na parte prática, digamos assim. Porque nós temos ouvido muitas pessoas dizendo por aí que não cai gramática no Enem. Bom, meus queridos, eu não sei que prova a pessoa foi lá fazer, né? Porque acho que ela fez alguma prova errada, ou ela não fez o Enem, não é? Não é uma prova que vai te cobrar nomes científicos, nomes gramaticais, nomes que são usados em questões de nomenclatura, análises sintáticas profundas. Mas aí é que está. Não cai cobrando dessa forma. Mas você vai perceber comigo aqui como que pode acontecer. Porque existem partes da gramática que são prestigiadas aqui. A semântica, a morfologia e até mesmo a análise sintática, sim, senhor. Quer dizer, meninos, vamos partir então para aqui? Vamos lá para a prática? Vamos lá ver como que funciona? Nós vamos olhar aqui algumas questões juntos, ok? Mas o interessante é o menino ler sempre. Porque o Enem, ele é prática de leitura. E ler é saber realmente a estrutura da nossa língua. É compreender, é fazer associação lógica. E isso é sintaxe. Isso é gramática. Então, meninos, vamos lá. Dá uma organizada aqui para a gente poder ver os slides aí que estão por vir. Então, vamos trocar aqui. Vamos começar com vocês. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Eu separei algumas questões, não é? E aí nós vamos começar a discutir com essa daqui, ok? Depois eu diminuo um pouquinho a minha cabeça ali, porque você vai precisar ler a questão, senão eu vou ficar atrapalhando aqui, não é a ideia não, não é? Mas enfim, ó, vamos começar a olhar aqui o que apareceu. Um texto, olha só, digamos, um resumo aí de um filme, não é? A gente chama aquelas tiradazinhas de revista, não é? Ou sinopses rápidas sobre aquilo que vai ser apresentado. Nada de dificuldade, não é? Ele pega e faz uma pergunta interessantíssima. Por quê? Cuidado quando você lê a pergunta do Enem, porque é ali que se encontra o que é que ele vai te cobrar em matéria de gramática, ou interpretação de texto, ou literatura. Então você precisa começar a sacar o que você vai fazer. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Ele joga o texto e diz assim: qual aspecto, ó, da organização gramatical utiliza aqui os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Meu querido, quando ele diz aspecto, o que você lembra? Na sua aula de gramática, quando você estudou verbos, a proposta aspectual do verbo, o que ele mostra, será que é a duração no tempo? Ou é o próprio presente, é o passado, é o futuro? Então nós estamos falando o que aqui? Aí. Isso é uma questão de morfologia. Então ele diz o seguinte: qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados aqui no resuminho, na resenha? Então, queridão, já te dei uma dica boa. É importantíssimo escutar professores quando eles indicam propostas nas aulas, porque apareceu aqui aspectos, e nós vamos falar disso aí agora com você. No caso, você vai perceber que é
É verbo. Nós estamos falando sobre verbo. Nesse caso aqui. Mas poderia ser um outro tipo de aspecto aí, apresentando, não é? Outra situação, mas aqui não vai ser não. Você vai perceber que não é. Então vamos ler juntos esse texto rapidinho? Olha lá, ó. O João Zero aí, no caso Wagner Moura, que é o artista, né, o ator, é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, no caso Aline Moraes, a outra né, atriz, uma antiga e eterna paixão. Só um comentário aqui, porque isso daqui foi retirado de um site da internet e lá nós sabemos que a língua é mais popular, ok? Há um probleminha aqui que eu gostaria de ressaltar. Há 20 anos seria o correto, digamos assim, sem ser coloquial. Porque atrás é meio redundante. Então, se você disser há 20 anos atrás, isso fica errado, né? Então, seria o seguinte, ó. Porque 20 anos atrás poderia ser a primeira opção, ou, se você quisesse, porque há 20 anos foi humilhado publicamente. Tá bom, então vamos tocar o assunto aqui para a gente poder ver o resto do texto, né? Ele diz ali, certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguiria acertar as coisas? Bom, um texto super simples, sem dificuldades nenhuma. Vamos dizer assim. Não há dificuldade alguma ali. Agora é o seguinte, o que nós vamos olhar? Vamos de novo? O aspecto da organização gramatical. O que você percebeu que atualiza eventos apresentados? Porque quando ele vai narrando o texto, ele começa a falar sobre o que aconteceu certo dia, não é? Ali, os eventos. Ele começa a te mostrar, via verbos, os eventos apresentados na resenha. Então, aí é que você tem que tomar cuidado, não é? Isso contribuiu para que você fizesse o quê? Se interessasse pela proposta, não é? Bom, enfim, agora é a hora de você fazer o que a gente sempre faz aqui nos nossos vídeos. Vamos ler as questões? Pare o vídeo, leia e vamos voltar aqui com a resposta para comentar com você, ok? Bom, vamos lá então. É a letra B. Por quê? Vamos dar uma olhadinha? A descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo. Sim, o presente do indicativo trabalha com isso. A questão aspectual aqui foi o que eu quis falar. Olha, é interessante o menino lembrar isso. Por quê? Os verbos retorna e descobre. Quando ele fala lá, ó, que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir ali, não é? No seu destino, mas quando ele retorna, ali começa a aparecer aqui, quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente. Então, fica narrado ali o jogo de palavras com referência a isso. Então, no presente aqui, você vê o que é a proposta, ele volta lá. E aí ele sabe o que ele vai fazer. Então, seria um aspecto de surpreender o leitor com uma proposta aspectual do verbo no presente do indicativo. Nada mais, nada menos. Muito bem feita a questão, é sempre assim. Então, prepare-se aí, porque esse ano, nada de diferente. Vamos ter verbos, sim, e os verbos podem apresentar, sim, duração. Olha que coisa. O que dura mais? Está chovendo ou chove? Olha isso. Qual é a proposta? Aí você tem que lembrar aquela ideia do verbo no seu sentido aspectual. O início, o começo, o fim, isso tudo também pode ser apresentado. Os modos, o imperativo, o subjuntivo, não é? Aqui foi o indicativo. O indicativo, que é o fato pelo fato em si, não é? Então aí, meninada, fica para você. Mais uma questão do Enem. Vamos ver a outra. Bora lá. Vamos ver mais uma. Opa, vamos dar uma lida nisso? Olha ali, ó.
Trabalhe. Aí, nós estávamos falando sobre imperativo, apareceu o imperativo aqui já para comentar, já no comecinho. Olha lá, ó. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Você percebeu a pontuação? Então, nós colocamos vírgula, não é? E nós sabemos muito bem que vírgula é uma pontuação para separar, para isolar, para dar pausas também. No caso aqui, é uma enumeração verbal, 3 verbos, todos no imperativo, então nós vamos separá-los por vírgulas, porque isso também é o trabalho que a vírgula faz. Separar as palavras da mesma classe morfológica, no caso verbo, 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 e aí fizemos então a montagem. Tá bom, então vamos lá. Vamos continuar a ler. Mas, opa, aparece agora aqui uma conjunção adversativa. Então vamos comentar sobre isso, que o Enem às vezes também toca nesse assunto aqui. Não é, não é o caso aqui na questão, mas nós vamos falar um pouquinho. Olha só, ó. Mas não se esqueça. Aí entra 2 pontos. Vírgulas significam pausas. Todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Quando você começa uma oração com conjunções, no caso, coordenativas, que são as orações coordenadas, nós sabemos que elas possuem um peso argumentativo muito forte. Seria ali a discussão do argumento apresentado. Então, ele está mandando que você, olha, trabalhe, trabalhe. Está falando para você trabalhar. Só que aí vem uma ressalva muito importante. Mais do que até você trabalhar. Ele diz que vírgulas significam pausas, para você não esquecer disso. E usou até 2 pontos, que a gente pode comentar também aqui. 2 pontos é uma questão para explicar o que você vai falar depois. Só que aí você percebeu que ele jogou uma proposta semântica e também uma proposta, olha lá, vamos dizer assim, estrutural, de como você constrói uma oração. Porque vírgula realmente é uma pausa. E ela serve para separar mesmo, dar aquela pausa para continuarmos com o nosso texto. E aí agora começa o seu problema. Ele disse o seguinte, que a publicidade utiliza recursos e elementos linguísticos. Sim, quais são os elementos linguísticos? Os verbos, a pontuação, as conjunções, olha isso. E aí, extra linguísticos é aquilo que você compreende sobre o fato mencionado. Porque linguístico ele não está falando de vírgula, não é? Olha, a conjunção, o verbo e tal. Agora e o extra? O que você conseguiu captar, não é? Porque não está escrito ali, mas você sacou. Olha lá. Para propagar a mensagem. Isso é fato de qualquer boa publicidade. E ele diz que o autor aí, do texto, não é, anterior, constrói o seu sentido. Sim, ele fez isso. Você percebeu que joia? Aí, de novo, gramática. Entramos com gramática na parte de semântica em cima da sintaxe, da pontuação. Olha que coisa, da organização, da estrutura. Agora você vai fazer a sua tarefa. Você já sabe. Pare o vídeo, leia e vamos lá. Qual seria a resposta? Faça isso agora e nós continuaremos. Ok? Então aí, agora é a sua vez. Olha lá. Acertou? Espero que sim, com certeza, não é? Olha ali, gente. Simplesmente isso. É o duplo sentido da palavra pausas. É isso aí. Pausas o quê? Na escrita e pausas no trabalho. Por isso. Então, olha que interessante a situação aqui apresentada. Então, prova do Enem é isso. Essa gramática que eu falei para vocês, ela aparece, só que dessa maneira sutil. E ela vai ser cobrada, mas não da forma estrutural, aquela forma, não é, concreta, aquela forma que nós chamamos normativa, que é a norma por si. É lógico que aqui apareceu normas. Ele disse, ele falou que vírgulas são pausas, e realmente são. Só que ele mistura um pouquinho a proposta semântica. Vocês viram que joia? Então é isso daí. Vamos ver mais uma questão. Boa, estamos indo bem, não é? Vamos olhar mais uma. Olha que legal também aqui, mais uma para a gente poder discutir com vocês. Depois eu vou sair da frente para que você leia aí a questão apresentada, ok? Mas aqui, vamos ver o que se trata. Primeiro, gente, é muito interessante na prova do Enem ler sempre a questão antes de qualquer outra coisa. Então, leia o enunciado e muita calma.
Muita calma mesmo. Use um grifo, use uma caneta para marcar, para que seu cérebro não divague, para que você não caia em pegadinhas que às vezes são joguinhos de palavras que acontecem e você deixa passar. Você fala, nossa, eu fiquei entre duas. Exatamente, você não leu direito. É isso aí. Porque alguma coisa está falhando e você precisa passar o filtro novamente, rever para acertar. Então vamos lá. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, não é? Porque texto, a gente fala texto, olha lá, a tessitura, quer dizer, como se fosse um tecido, tudo emaranhado, tudo interligado. Não é? As palavras se comunicam, elas conversam entre si. Não é? Aí ele está falando lá, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Então nós estamos falando sobre coesão. É gramática de novo, olha isso que coisa. Você fala, meu Deus, a coesão, não é? Como você conecta. Usei uma vírgula, usei conjunções, estou usando verbos, pronomes. Olha só. Nesse texto, aí ele começa a puxar. Então, o que ele fez? A coesão, olha isso. Agora ele apresentou. Você viu que coisa? Então, é isso que você precisa entender. Você precisa levar a casa pronta para lá. Ele não vai te... Não. Ele acha que você entende. Então é isso, coesão você tem que saber. É por aí, você já chega lá e fala, bom, eu sei o que é, né? Então é isso que o Enem faz. Ele é diferente, ele cobra de uma maneira por trás dos bastidores. Ali é só você chegar e apresentar, porque o texto decorado, estamos fazendo uma metáfora até com um palco aqui, como que um ator vai ao palco sem saber o texto? O que o público vai fazer? Vaiá-lo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, o que você precisa entender? Ele falou, olha, a coesão aí, ó, é isso que ele está te cobrando. Ela é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro. Então, pera um pouquinho. Você estudou aqui conosco, nas nossas aulas, não foi? Nós falamos sobre isso. Retomada de um termo. O que era mesmo, gente? Era uma palavra anafórica. Ah, é verdade, é uma palavra anafórica. Pode ser, ele está falando que pode. Olha só. Então, aqui, a construção aqui, né, no caso a coesão aqui, é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro. Então, estou retomando um termo pelo outro, estou trocando uma palavra pela outra, não é? E, não é ou, vocês estão vendo? E, pelo uso, aí, outra parte da gramática. Da elipse. Que parte da gramática é essa? Você se lembra? Nós temos várias partes na gramática. Fonologia, morfologia, semântica, sintaxe, lembra? E estilística. Aí, é estilística. O que é isso, estilística? É como o autor constrói o texto dele de uma forma bela, de uma forma estruturada, de uma forma artística, para chamar atenção, não é? Ou simplesmente um texto aí para usar recursos de não repetir palavras, no caso elipse é para isso. Para que você vai repetir uma palavra sendo que você já falou? Tanto que o Enem pegou e te falou o seguinte, há uma retomada de um termo por outro. E para que ficar repetindo se às vezes eu posso apagar? Porque elipse é apagamento. Então é isso que ele te falou. Então ele te prepara de uma maneira muito, muito boa. Não é? Só que o menino tem que abrir a cabeça para ver isso, senão não consegue ver. Não é? Então, olha lá, o fragmento do texto em que há... Olha, gente, em que há coesão por... Olha isso. Por elipse do sujeito. Então, meu querido, análise sintática, olha, semântica, no sentido de saber aqui até coesão, interpretação, conexão, tudo junto, e estilística. Uma parada. Aí não é uma pergunta difícil? Não, não é. Agora, o menino também tem que lembrar o seguinte, você lembra o que é sujeito? O que é um sujeito? É um termo responsável por conjugar verbos, por concordar com esses verbos, por passar informações para o predicado. É como se fosse uma conexão entre um e outro. E um busca
o verbo, não é? Que no caso seria o sujeito, o grupo de nomes não preposicionados, não pode estar conectado a ninguém. Então seria aquele sintagma nominal. Pode ser um substantivo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, não é verdade? É isso aí, você tem que olhar. Então agora, o seu trabalho é o seguinte, você lerá o texto. E depois da leitura desse texto, você vai perceber que o autor usou o recurso que ele pediu na pergunta. Ele quer que você perceba que ele menciona e depois ele apaga. Vocês estão vendo? É por aí o caminho. Então, meninos, agora você já sabe como vai proceder. O vídeo precisa ser parado. Leia, retorne aqui, confira a resposta comigo. Eu vou diminuir aqui um pouco a minha, não é? A minha visão e você vai fazer o exercício para mim enquanto isso. Ok, vamos lá. A resposta certa, então, vai ser a letra. Ok, pessoal, mais uma questão aqui interessante, simples, na parte aí de interpretação de texto, dentro da proposta variante linguística. Então, o que seria isso? A abordagem aqui dessa pergunta, ela vai mostrar para você um texto simples. Vamos até ler juntos? Olha ali. Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil de largar. Não é? O ideal é ir se acostumando aos poucos, com cada vez menos açúcar. Não é? Bom, você fala, mas não há nada de problema aqui, né? Sim, isso aí é uma variação linguística e ele diz o seguinte, realmente, é uma campanha educativa e tem a função de atingir o público-alvo de forma mais eficaz e direta aqui. Então, direta e eficaz no caso original do texto. Ele falou o seguinte, como que você identifica essa estratégia? Quando você fala, vamos largar isso daí, olha lá, está difícil largar? Então, seria abandonar, deixar o vício, por aí. Ou então, está difícil largá-lo, mais ou menos assim, algo dessa maneira. Quer dizer, aqui é vamos dizer o seguinte, é um texto despretensioso, de uma maneira simples e até educativa, para que você perceba que o açúcar não é saudável se usado em quantidades exageradas, não é? Mas aí vamos lá, que recurso aí ele usou? Simples, não é? Essa foi bem mais simples. Então, variações linguísticas é o quê? Usar a linguagem de uma maneira não normativa. Você pode se comunicar colocando palavras que são palavras, digamos, populares na escrita e apresentar isso aí para um propósito definido. É o que aconteceu aqui. E a resposta certa, então, agora você já sabe o esquema. Por favor, leia e vamos responder juntos, ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha? Pronto. Continuando, então, com você. O padrão da língua, que se pauta pela correção gramatical, seria correto o ministro ler em seu pronunciamento o seguinte texto. Diante de óbitos provocados pela gripe suína no Brasil, o ministro da Saúde fez um pronunciamento público na TV e no rádio. Seu objetivo era esclarecer a população e as autoridades locais sobre a necessidade do adiamento da retornação em agosto, para que se evitasse a aglomeração de pessoas e a propagação do vírus. Fazendo uso da nova da língua. Então, que é a resposta? Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas para que se possa conter o avanço. Então, vamos lá. Sobre a necessidade do adiamento do retorno às aulas. Gramática. Ok, mais uma questão aqui para discutirmos com vocês o funcionamento desse tipo de situação aqui, beleza, galera? Então, olha lá, ó, não é nada difícil, é uma apresentação de um texto,
um texto base sobre uma fala do ministro que fez um pronunciamento. Isso, na época, olha lá, o ano é um texto mais antigo, né? Mas não necessariamente ruim, porque o foco da questão aqui é muito interessante. Ele já estava dizendo sobre aquela gripe H1N1, quando aconteceu. E olha que interessante, ele falou, ó, era para se evitar aglomerações aí. E agora nós temos um outro vírus também com o problema da aglomeração, não é, gente? Então fica aí na história do Brasil e do mundo, olha lá, ano 2009, né? Nós estamos agora no ano 20, mas a questão não versa sobre esse problema. A questão é o seguinte, esse é o fator aí de análise. Então, nós estamos falando sobre a gripe, no caso, né? A gripe suína e sobre o vírus. E o ministro se pronunciou. Bom, enfim, vamos lá para o que interessa. Ó, ele diz, fazendo uso da norma padrão da língua. Então, se você vai fazer uso da norma padrão da língua, será apresentado aqui várias questões para você. Aí você agora tem que fazer a lembrança na sua cabeça o seguinte. Regência, não é? Como nós vamos conectar essas palavras de uma maneira correta, se necessário alguma pontuação, acentuação, crase, pontuação, vírgula, pontos, verbos usados corretamente, sujeito, concordando com o seu predicado, etc, etc. E isso tudo agora precisa ser verificado aqui. Então, é uma questão aberta de estrutura linguística. E ele diz, olha, você vai fazer uso, né, da norma padrão da língua que se pauta pela correção gramatical. Seria correto o ministro ler em seu pronunciamento o seguinte trecho. Então, gente, isso não está no texto lá em cima. Isso você que vai ter que olhar e marcar, falar, esta questão aqui é a questão que o ministro deverá ler no seu discurso. Então, agora você vai fazer de novo o esquema, pare o vídeo, e nessa paradinha você já vai responder para mim. E aqui nós vamos comentar com vocês, ok? Então faça isso agora. Vamos lá? Bom, a resposta então, vamos ver aqui com vocês. Ó. Ali, aqui. Ok, apareceu. Olha só. Diante da gravidade da situação, olha ali, e do risco a que nos expomos. Vamos parar um pouquinho? Diante da gravidade da situação, muito bem, diante de alguma coisa, diante então da gravidade da situação e do risco, perfeito, ó. Diante do risco, diante da gravidade da situação, né? Diante da gravidade do risco, tá, certo. Tudo bem, tudo certinho. Diante de, tá. E ele foi, tudo bem. Aí ele fala assim, por que aqui nos expomos? Porque quando você se expõe, olha só, isso é uma oração subordinada adjetiva. E aí, o verbo da oração subordinada é o verbo expor. E quem se expõe a algo. Olha isso. É necessário, então, por isso que eu disse, você prestar atenção aqui na regência do verbo expor. O pronome relativo, por ser o responsável entre a conexão de uma oração com outra, ele vai puxar a preposição aqui para o lado dele. Então, ali, ó, aqui nos expomos. Muito bom. Por isso que você colocou esta preposição aqui. Porque ela faz parte da regência do verbo expor. Quem se expõe a. Depois, há, ali o verbo haver, perfeito, a necessidade de se evitarem, olha lá, aglomerações de pessoas, para que se possa conter o avanço. Olha isso, ó. Não, para que se possa conter o avanço da epidemia. Perfeito, não é? Então, quer dizer, nós estamos olhando concordância, regência, pontuação e a clareza do texto para que, no caso aqui, né, o ministro fosse ler isso lá. Não, né? Mas aqui a realidade é o seguinte, eles queriam testar se você tem noção de como funciona a nossa língua portuguesa dentro dos conhecimentos da norma culta. Belíssima pergunta aí de novo para nós. Então, tranquilo, galera, vamos lá? Na sequência, vamos ver o próximo aí. Aqui, olha lá, mais um texto, não é? Aqui mais simples, também nada muito complicado, para a gente poder já
passar para você as informações aí rapidão. Ó, vamos dar uma olhadinha juntos aqui. O que nós temos? O que será que é isso? Não é? Sempre será apresentado fotografia, pinturas, né, músicas, isso tudo faz parte do processo de conhecimento da língua. Ali, o que ele falou? Ó, vamos calçar os sapatos dos refugiados. Então, o foco está em cima das pessoas que são as refugiadas. Né? E dar o primeiro passo para entender sua situação. Tá bom. Então, quer dizer, não há nada ali que você fala, olha, eu não entendi, não é? Então, o que agora nós vamos ter que tomar cuidado é o foco que foi dado aqui para que a gente saia, não é? Saia bem aqui. Então, ele disse, ó, nesse cartaz, o uso da imagem do calçado ali ao lado, né? Aliado ao texto verbal, então nós temos textos não verbais e textos verbais. Isso daí, gente, em português, nós chamamos de texto sincrético. O que é um texto sincrético? Ele mistura. Ele mistura o quê? Nós temos aqui ó, o texto em si e nós temos também aqui a foto. Então, existe a proposta imagética e existe a proposta textual, vamos dizer, o texto escrito, não é? O texto verbal. E ele falou isso, ó, aliado ao texto verbal, aí agora é que você tem que conseguir chegar no foco do que precisa. O que ele fez com você? Então, vamos lá. Vocês viram as primeiras palavras que foram colocadas? É crítica? É uma revelação? É um incentivo? É uma denúncia? Ou é um simbolizar? É um símbolo de algo ali. Vocês viram? Cabe agora a você começar a perceber o seguinte, olha, vamos calçar os sapatos dos refugiados. Quer dizer, se é para calçar sapato de refugiado, o que eles estão querendo dizer com isso? E vamos dar o primeiro passo, olha, tem tudo a ver, né? Dar o primeiro passo quer dizer, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. E dar o primeiro passo para entender o que está acontecendo, né, com essa situação. Muito bem. Agora eu vou deixar você aí com o seu raciocínio, né, e vamos ver a resposta comigo aqui em segundos. Pare o vídeo e faça a leitura. Ok, galera. Acho que agora já chegou o momento de você ver a resposta, não é? Nós sabemos que aqui seria uma proposta de apoio, não é? De ajuda. Então, ali. Seria isso, ó. Você simbolizar a necessidade de aderir à causa. Então, vamos apoiar, vamos nos unir para socorrer essas pessoas nessa condição. Muito legal. Então, não trouxemos aqui nada muito, né, digamos assim, de estrutura. Agora, aqui é mais mesmo um procedimento semântico, porque nós temos aqui, ó, olha lá que legal, aquelas expressões idiomáticas que nós conseguimos entender perfeitamente o que é para ser feito aí com a turma, que no caso seriam os refugiados. Muito bom, né? Bom, então agora nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha pelo menos gostado, né, ou um pouquinho de noção aqui, porque seria muito longo um vídeo, né, com as questões todas a serem apresentadas, mas o mais importante, o foco que nós demos aqui já é para ressaltar e mostrar para você que a leitura das questões deve ser feita de novo com muita calma. Gente, eu falei isso aí, mas é bom repetir sempre. E não vá já com aquele preconceito em dizer, né, só cai leitura, não é? E isso aí eu acho que é candidato que está muito mal informado com esse tipo de prova. Então, aqui será cobrado, sim, todos os quesitos, todos os conhecimentos que você estudou durante o ano. E é uma prova que realmente vai testar a sua capacidade e a sua proficiência em leitura, gente. Eu espero que você se saia bem. Torço por todos vocês para que consigamos os nossos objetivos, para que você também consiga os seus objetivos, não é? Então, moçada, boa prova, bom Enem para todos e espero tê-los ajudado. E a gente se vê aí em um próximo encontro, um próximo vídeo. Muito obrigado. Fica aqui um grande abraço do professor Ricardo Mamede e eu espero novamente, vou falar aqui mais uma vez para você, não desanime. Eu acho que o mais importante é tentar. E quem tenta, sabe o resultado. É isso daí, ok? Muito bom, não é? Valeu, gente. Muito obrigado por tudo e até mais.